Fala, viajantes, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês, Yuri Oliveira, criador do canal aqui, Mundo na Mala. E esse vídeo de hoje é um vídeo especial que eu queria muito gravar e contar para vocês, que foi a experiência que eu tive ao tirar o meu visto. Isso mesmo, eu consegui a aprovação do meu visto americano nesse ano, em 2023. Então, eu vou contar para vocês aqui como que foi o meu processo de solicitação do visto, desde a minha chegada lá no Rio de Janeiro, que foi o consulado do qual eu escolhi, né, para poder fazer todo o processo da entrevista, e então até a chegada daquele tão sonhado papelzinho branco de visto aprovado, que é esse daqui, vou mostrar para vocês, o visto aprovado, né, que eu tive. Então eu vou contar tudo para vocês, fique ligadinho nesse vídeo aqui até o final. É um vídeo que vai ficar um pouquinho extenso, mas eu quero tentar trazer para vocês aqui tudo o que eu buscava quando eu estava lá alguns dias antes de conseguir meu visto, que eu maratonei vídeo de muita gente querendo, dando dica, na verdade, de como foi o processo do visto. Então, fica aqui até o final, que eu vou contar para você tudo que aconteceu comigo, desde a chegada até o consulado, perguntas, e muito mais. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, vou utilizar esse vídeo aqui para contar para vocês tudo que aconteceu comigo no meu processo de entrevista do visto americano, beleza? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre o preenchimento da DS-160 e separação de documentos. Eu vou deixar um outro vídeo específico onde eu vou trazer para vocês todos os dados, tudo que eu paguei na taxa do consulado, na taxa para poder o passaporte chegar na minha casa, processo de ida para o consulado, passagem, hospedagem. Eu vou deixar tudo para vocês num outro vídeo. Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, ou vai estar aqui no final desse vídeo, ou vai estar aqui embaixo na descrição o link desse outro vídeo, se você quiser saber mais sobre valores. Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês mais realmente o que aconteceu comigo, desde o processo de chegada até o processo ali de receber o papelzinho, né, visto aprovado, tá? Eu já queria começar contando para vocês o perrengue que aconteceu comigo, né, no processo do visto, que foi o seguinte: eu optei por fazer com uma agência o processo de preenchimento da DS-160. Eu não quis fazer por conta própria, eu acredito que eu conseguiria, mas eu não quis, eu quis já pegar uma pessoa especial. Eu estava com muito medo de não conseguir, apesar de eu ter várias situações que me sejam favoráveis para o visto, né? Eu já deixei num vídeo de introdução aqui do canal. Eu tenho duas empresas no meu nome, né? Eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade, então tenho uma empresa de marketing, eu tenho duas empresas no meu nome. Eu tenho uma moto, né? Que também está no meu nome. Já fiz duas viagens internacionais também, né? Já fiz outras viagens também. Então, assim, eu tinha muitas chances, né? Do que as pessoas falam que são as informações ele que criam um vínculo para você aqui no país, né? Então, mesmo todo mundo falando com isso, ainda assim eu estava muito nervoso, estava muito ansioso, estava achando que não fosse conseguir, né? Então, por isso eu optei por, pelo menos a parte de preenchimento, de passar para quem sabe. Depois, no outro vídeo, eu posso até trazer minha experiência, não foi das melhores, né? Eu tinha uma expectativa muito grande em cima da agência e não foi o que eu esperava, né? Mas, enfim, graças a Deus deu tudo certo, meu visto foi aprovado, isso que é o mais importante. Eu comecei o processo com essa agência de visto em fevereiro de 2023, né, o ano que nós estamos, onde eu estou gravando esse vídeo. E na época, né, eu estava olhando para poder fazer uma viagem internacional, que em agosto de 2023 eu fui para o Peru, né? Então eu já tinha viajado para o Chile antes, então eu já tinha um carimbo no meu passaporte do Chile, né, que eu fui para o Chile em 2022. E como mais ou menos todo mundo estava falando que as entrevistas estavam demorando um ano para ser agendadas, eu falei, a entrevista vai ser em 2024, né? Então já vou fazer mais uma viagem internacional em 2023. Então já pega uma dica aí, né? Viagens internacionais contam. É o que as pessoas falam, né? A gente não consegue ter certeza porque o que acontece lá no consulado ninguém consegue explicar. Mas as pessoas falam que quanto mais você viaja, é mais fácil de você comprovar para eles, olha, eu faço viagens para outros países, já saí do Brasil, já voltei, né? Então isso aí cria uma relação assim, olha, é uma pessoa que viaja, que tem costume de visitar outros países. Então na minha cabeça eu falei, olha, a minha entrevista vai ser marcada para 2024, né? Eu vou ter mais uma viagem internacional, vou ter mais um carimbo no meu passaporte. Então eu acredito que seja mais uma ferramenta aí que eu possa utilizar para que o meu visto seja liberado. Então em fevereiro de 2023 comecei a fazer esse processo. E aí, como previsto, né, a primeira data que foi disponibilizada para a gente foi em junho, julho de 2024, na primeira vez que o pessoal da agência mandou para a gente. Aí eu falei assim, beleza, é o que eu imaginava mesmo. E aí, a gente optou por escolher o consulado do Rio,
né? Tô falando a gente porque esse visto eu tirei com a minha mãe, tá? Então eu e minha mãe fomos junto, com família, nós dois conseguimos, graças a Deus. Tem cenários, eu já ouvi pessoas comentando que mesmo você fazendo entrevista com outro familiar ou com um cônjuge, pode acontecer de um ser aprovado e outro não, tá? Então nem sempre vai ser ali todo mundo que tá ali vai ser ou todo mundo aprovado ou todo mundo reprovado. Pode acontecer algum cenário diferente disso também, não sei, né? É, então nós optamos por escolher o consulado do Rio. Eu acredito que não tem critério, né? Eu já até dando minha opinião pessoal, na minha cabeça, a ida, né? Quando você vai lá para o consulado, para mim, na minha cabeça, né? É uma opinião pessoal minha, você já está com seu visto aprovado ou reprovado, porque eles conseguem ler sua vida de trás para frente, do avesso, né? Na minha cabeça, você já chega lá com visto aprovado ou reprovado. E a entrevista é um fator crucial para saber se você realmente se você tá, eu acredito que é pré-aprovado, né? Você chega lá, se eles veem que você tá mentindo, o seu pré-aprovado vira reprovado. Eu acredito que seja isso. Mas enfim, escolhemos o Rio porque eu já tinha escutado de alguns amigos, algumas pessoas que conseguiram fazer no Rio. Vi algumas pessoas falando mal de São Paulo, não acho que tenha diferença, eu acho que é de pessoa mesmo, é vínculo. Se for para você tirar, você vai tirar independente do consulado. Enfim, escolhemos o Rio. E aí, eu já queria contar para vocês o primeiro perrengue que eu passei, né, o sufoco que eu passei nesse processo do visto, que foi o quê? Como eu falei com vocês, eu estava programando de viajar para o Peru, né? Então, comprei minha passagem de ida para o Peru, né? Que foi no dia 13 de agosto, era um domingo. Então eu ia para o Peru, ia sair aqui eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou mineiro, uai, né? Então eu saí aqui de Minas Gerais e fui no dia 20, no domingo, né? Chegaria no Peru na segunda-feira, dia 14. E para minha sorte, o que que aconteceu? Antes de comentar isso, né? Só um adendo. Quando você faz o seu processo de visto com essas agências, eles ficam monitorando datas. Então, a data que aparecer antes, eles conseguem remarcar as suas agências. Então, isso já é uma vantagem de fazer esse processo com uma agência, porque se fosse você mesmo fazendo, você não vai ter ali todos os dias, o tempo todo, para ficar entrando lá no consulado para ver qual data que vagou. Então, essa é uma das opções também que eu optei por fazer com o pessoal da agência, que eles ficam monitorando e se aparece uma data antes, eles acabam marcando para você. Então, o que que acontece? Eu tinha a viagem já comprada, já estava com as passagens compradas para o Peru no dia 13, no domingo. E um belo dia, acredito que foi mais ou menos em abril, junho, eu recebo uma mensagem da menina da agência falando que ela remarcou a minha viagem, a data, né, do meu visto, para o dia 14 de agosto, né? Então, dia 14 seria a minha ida no CASB e dia 15 a minha ida no consulado. E na hora que eu falei assim, eu falei, não é possível. Tudo que podia acontecer, de, de inacreditável aconteceu. A minha data do consulado cair no mesmo dia que eu tô fazendo uma viagem internacional, em um ano coincidiu de cair na mesma data. E aí eu já comecei, fiquei em desespero, já falei o que que eu vou fazer. A passagem já estava comprada. É para outro país, não é uma passagem aqui de Minas para São Paulo, é uma passagem para um outro país que já estava toda programada. E aí eu já falei com ela, falei, olha, eu não tô nem acreditando no que eu vou te falar, mas a data que vocês remarcaram caiu justamente no dia da minha viagem para um outro país. Eu não sei nem como que isso pôde acontecer. Ali eu já falei assim, pronto, o mundo tá conspirando contra mim, não é possível. E aí o que que acontece? Conversei com ela e aí a menina falou assim, olha, eu vou dar uma olhada aqui pra vocês, a gente consegue remarcar de novo. Aí já acendeu mais um pouquinho o pavio de esperança ali. E aí, por incrível que pareça, ela virou pra mim e falou assim, olha, eu consegui remarcar aqui pra você pro dia 22 de agosto. Aí eu falei, pronto. Por quê? A minha viagem no Peru era do dia 13, que eu saí num domingo, então eu fiquei 7 dias, fiquei uma semana no Peru. Eu retornava para BH no dia 20. Só que tinha um porém, eu retornava dia 20, que eu saía de lá do Peru, mas com as conexões eu só chegava aqui no dia 21, na segunda-feira. E aí acabou que o meu agendamento, no caso, foi no dia 22, na terça-feira, e a minha entrevista no consulado dia 23, na quarta. Pensa na correria. Então, aí eu falei, cara, não, deixa desse jeito que eu vou dar um jeito, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, o que que acontece? Pra vocês verem como que foi a correria, né? Deixei as datas como estava, viajei pro Peru no dia 13, voltei no dia 20, cheguei, pra vocês terem ideia, cheguei em Belo Horizonte dia 21, mais ou menos umas 11 horas da manhã. E antes da viagem, pela correria e tudo, eu não consegui tirar a foto lá que eles pedem, se eu não me engano é 5x7, não vou saber de cor aqui agora, mas não é a 3x4 nossa, é uma um pouquinho maior, que chegou lá, por exemplo, a da minha mãe nem precisou, né? Eu cheguei em BH no dia
21, 11 horas da manhã. Aí eu peguei o carro aqui em casa, fui lá no centro para tirar essa foto, voltei para casa, troquei de mala. Então, quando eu fui para o Peru, eu já deixei uma outra mala pronta aqui, né? Então, eu acabei comprando passagens para o Rio, basicamente no dia que eu voltava, perdão, no dia que eu voltava do Peru, né? Então, assim, foi coisa muito rápida. Cheguei 11 horas da manhã, fui no centro, voltei, troquei de mala, voltei para o aeroporto, porque eu já pegava o voo para o Rio às 19 horas. Daí deu tudo certo, né? Chegamos no Rio, era por volta de umas 8, 9 horas mais ou menos. Me hospedei lá no Rio, né? Ali no centro me hospedei perto da. Agora eu não vou lembrar, mas vou deixar o nome aqui embaixo para vocês. De um bairro famoso, Cinelândia, se eu não me engano, perto da Cinelândia, isso. E essa hospedagem que eu fiz, eu optei por fazer ela no próximo ao consulado. Acredito que grande parte de vocês aí que estejam olhando essa questão do visto sabem que lá existem dois compromissos que você tem. Um que é o CASV e outro que é a entrevista no próprio consulado. O CASV é um local onde você vai lá, entrega um papelzinho lá com a sua taxa, né, que você pagou, você tem que levar o comprovante e uma taxa que é emitida e um comprovante que é emitido lá na hora que você preenche o seu DS-160 e leva lá o seu passaporte, lá eles escolhem sua biometria, né? Tiram uma foto sua lá, dependendo se você não tiver a 3x4, né? E fica lá essa informação. Pode ser que a entrevista no consulado seja no mesmo dia ou no dia seguinte. No meu caso foi no dia seguinte, certo? Então chegamos lá no Rio, né? Aí no dia seguinte, como eu optei por me hospedar próximo ao consulado, porque a minha entrevista no consulado era 7h15 da manhã. A ida, no caso, estava agendada para 11h15. Então eu falei, eu vou ficar próximo do consulado, que é o mais importante. O caso, como é 11h15, eu acordo mais cedo, pego um Uber, um táxi, né? Vou até o caso e depois volto. E foi o que aconteceu, né? Então, no dia seguinte, como era 11h15, a gente acordou, era 8, 9 horas da manhã, fomos, tomamos um café com tranquilidade, pegamos um táxi, fomos até lá, até o CASV, e logo em seguida, né, ela foi super rápido. Gente, no caso ali você chega lá, é fila, né, por ordem de chegada. Então você senta ali na cadeira, de frente lá é tipo uma mini entrevista também, mas é super tranquilo. Não tem nada que desabone você ali, não. Você chega, eles escolhem sua digital, pega o documento, o comprovante de pagamento e aquela taxa oficial, aquele documento oficial que sai da DS-160. Aí eles colam um papel branco no seu passaporte, que é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês, no meu tá até hoje, que é esse aqui. Eu não tirei, né, para não, sei lá se vai estragar o passaporte ou não. Eles colam esse papelzinho no seu passaporte e beleza. E aí você segue, né, finaliza o seu processo ali dentro do caso. E aí, voltamos pro hotel, né? Aí assisti mais vários vídeos no YouTube como esse que eu tô gravando para vocês, né? De pessoas que tiraram visto, que eu tava muito nervoso, muito ansioso. Inclusive, se você tá aqui no vídeo até esse momento, se você chegou nesse canal de alguma forma, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações que eu vou postar mais vídeos sobre esse tema, vou postar bastante vídeos sobre viagens também, sobre minhas viagens pelo mundo para 2024, eu já prometi aqui em outros vídeos. Tem muita coisa top vindo por aí. Tem pelo menos 3 viagens já marcadas para o próximo ano, então vai ter muito conteúdo aqui. Então eu espero que vocês gostem aqui do meu canal. Deixem um comentário aqui embaixo também. Eu quero que o comentário de vocês vai me ajudar de alguma forma a estar produzindo mais conteúdos, a criando mais coisas aqui para vocês, dicas, insights, né? Vai ter muita coisa aqui no canal. Então conto com o apoio de vocês. Né? E aí, né, então no caso, como eu falei com vocês, no caso a gente fez esse processo, voltamos pro hotel, comecei a assistir mais alguns vídeos de pessoas, já focado na entrevista, que é a pior parte, né? Dia da entrevista. Acordamos mais cedo, né? Pedimos um táxi, a gente foi pro consulado, né, de táxi, mesmo sendo perto, tinha uma outra pessoa com a gente, então a gente acabou preferindo ir de táxi. A gente não quis, a gente não quis ir andando, né? E também o que acontece? Lá no consulado você não pode entrar com o seu telefone. Então, como eu já tinha pesquisado muito, já tinha visto muitos vídeos, eu reparei o seguinte, pesquisei na verdade, né? Que lá como você não pode entrar com os celulares, lá na frente do consulado ficam várias pessoas que chamam os guarda-volumes. E aí você tem que entregar o seu celular para essa pessoa, né? E essa pessoa fala que vai guardar o seu telefone, e aí no final você pega com essa pessoa de volta. Eu não quis arriscar, eu não quis confiar, né? Então, como a gente já se hospedou próximo, a gente já pegou um táxi, era super fácil ali em frente ao consulado você achar táxi para você voltar, eu preferi não levar o telefone. Então a gente não levou, eu só saí com a pastinha, né? Com a pastinha transparente com os documentos dentro
e dinheiro, mais nada, e um cartão. Só isso, né? A gente optou por não deixar com guarda-volumes. Se eu não me engano, os guarda-volumes é na faixa de 30 a 50 reais, algo do tipo. Então eu optei por não fazer, por não levar o telefone. Lá você não entra com o telefone, nem relógio Apple Watch, tá? Relógio digital. Então qualquer coisa digital não pode entrar, né? Então, processo lá, você chega, né? Tem muita gente do lado de fora, né? Tem gente que às vezes o horário, por exemplo, meu horário era 7h15. Eu cheguei lá, devia ser umas 6h40 mais ou menos. Tinha gente de 10 horas já estava lá na fila. E eu já tinha visto em vários vídeos que não adianta você chegar lá mais cedo. E volto aqui nesse vídeo para dizer para vocês também, não adianta se a sua entrevista é 11 horas você chegar às 7 horas da manhã. Tem muita gente, se você assusta com a quantidade, mas flui rápido, né? Então eles chegam lá, eles gritam assim, eu cheguei 6h40, né? Aí eles gritam assim, entrevistas marcada para 7 horas, fila desse lado. Aí você vê que é tanta gente saindo da fila e indo para lá. E um tanto de gente que não é de 7 horas, que tava na fila, tem que deixar quem é de 7 horas passar na frente. Depois 7h15, depois 7h30, e aí vai entrando na filinha indiana, lá pro abatedouro. Então, não adianta você chegar mais cedo, precisa chegar. Também não vai chegar em cima da hora para não correr o risco de você perder seu agendamento, mas precisa chegar ali, com no máximo 30 minutos, 40 minutos de antecedência já é o suficiente, tá? Então você chega lá, vai gritar sua filhinha lá, você vai ir para a filinha do seu horário, certo? E aí vai chegar algumas pessoas que eles vão começar a carimbar, não, eles vão vir com uma maquininha no seu passaporte para ler o quê? Esse código de barra aqui, ó, que você já colocou lá no caso, né? Justamente para ver se você é desse dia. Aqui ele fala, ó, aqui aparece meu nome, qual que é a data da minha entrevista, né? O consulado e um código de barra. Então é para o controle deles. Então lá na própria fila, lá do lado de fora, já vem uma pessoa batendo um bip no seu passaporte. E aí, beleza. Aí você entra com a pastinha sua lá, passa por um detector de metais. Como eu falei com vocês, não entra com celular, nem com relógio digital, Apple Watch, nada. Cinto, tem que tomar muito cuidado com metais, né? E aí, beleza. Passou do detector de metais, você entra numa outra, você vai seguindo um caminhozinho, você entra numa outra salinha e ali eles recolhem o seu passaporte, tem uma pessoa no início da fila, recolhe o seu passaporte, você senta em um banco lá e você aguarda ser chamado. E aí que começa a tortura. Na verdade, a tortura já começou desde a chegada no Rio de Janeiro, mas ali só intensifica mais ainda, né? Então, dos bancos, você já consegue ver pessoas na fila. Como é que eu posso dizer para vocês? Vocês estão numa fila aqui do lado direito, né? Vocês estão na fila do lado direito. E do lado esquerdo tem vários bancos, como se fosse um tribunal. Tem uns guichezinhos, e aí, como você já entregou um passaporte para a mulher ali no início da entrada, ela leva esse passaporte lá para dentro, eles começam a mexer com esse passaporte. E aí lá na frente você vê um corredor e vê uma outra sala lá na frente, que provavelmente é os guichês, né? E aí você já vê várias pessoas enfileiradas. E aí, de hora em hora, vem uma pessoa lá da frente com um bloco de passaporte assim na mão, gritando o nome de todo mundo, falando, ó, guichê 5, guichê 2, guichê 3 e tal. E aí, no meu caso, né, a gente sentou lá, beleza, ao ser chamado. Eu e minha mãe fomos juntos, porque éramos família, então os dois passaportinhos deles já gritam. Quando é pai, mãe, filho, sobrinho, cachorro, periquito, papagaio, eles gritam o nome de todo mundo junto e vai todo mundo. Ou geralmente eles gritam Yuri família, fulano e família, né? E já tá com os passaportes na mão, né? E beleza, fomos chamados, fomos para uma fila. À medida que a gente ia aproximando, a gente conseguia escutar mais as pessoas que estavam no guichê. E aí começa a ansiedade com nervosismo. Não tem como você escutar as conversas de um determinado local. E a gente falar pra vocês, é um mix de adrenalina absurdo. Absurdo. Você não sabe o que acontece com o seu corpo. Se você treme, se você conversa com a pessoa que tá na fila, porque tem umas pessoas que começam a conversar com outra também. Ou se você escuta, se você presta atenção, ou se você olha pros papelzinhos. Eu já sabia que se você vê uma pessoa saindo com um papelzinho azul na mão desse tamanho assim, ó, uma folha A4, o visto dela foi negado, né? Se o visto tivesse sido aprovado, vai vir a folhinha branca aí, o canhotinho de visto aprovado. Então, eu já vi algumas pessoas vindo com a folhinha azul, já sabia, ih, não foi aprovado. Aí você já começa a mirabolar um monte de coisa na sua cabeça, né? Tipo assim, por que será que fulano foi? Por que será que não foi? A gente não tem como você prever, não tem como saber nada. Não dá. Eu posso falar pra vocês qualquer coisa aqui, eu vou falar pra vocês tudo que aconteceu comigo, tudo que me perguntaram, tudo que eu levei. Mas se você fizer a mesma coisa, pode acontecer de você não ser aprovado. Não tem como a gente saber, né, o que se passa lá pelo consulado, né? Então, assim, é um mix de adrenalina absurdo. Não dá pra explicar a sensação. E já lá chegando próximo ali, algumas coisas que eu consegui observar frente ao nervosismo e à ansiedade.
Teve um casal super engravatado, o cara de terno, a mulher com vestido, todos bem vestidos, né? Que não adiantou de nada. O visto deles foi negado porque eu não consegui escutar, mas consegui ver eles saindo com um papelzinho azul na mão. Teve uma família também que era um casal, não estavam engravatados nem nada, estavam vestidos normais, mais socialzinho mesmo, que era um casal e uma filha. Responderam algumas perguntas básicas lá, eu vi que eles não demoraram muito no guichê, foram aprovados também. Eu até consegui escutar algumas entrevistas, e aí o que eu queria comentar com vocês, que foi um episódio que foi muito engraçado, que é sobre o perfil das entrevistadoras. No dia que eu fui, eram todas mulheres. Se eu não me engano, tinham 6 guichês mais ou menos. E aí, à medida que você vai passando na fila, que vai começando a fazer um caracolzinho assim, você começa a ver mais ou menos como que elas falam, se elas estão com a cara boa, porque é um vidro. E fica o entrevistador do consulado na sua frente, um vidro transparente com uma banquinha para você colocar sua pastinha em cima, e a fila atrás de você. Então eu tô aqui, se eu tivesse sendo entrevistado, aqui atrás de mim ia ter vários caracóis aqui com as pessoas atrás de mim. Então eles escutam tudo que você está falando. Os próximos. Então vamos supor, se você estiver sendo entrevistado, os 2, 3 próximos atrás ali geralmente consegue escutar. Depois disso não escuta porque é muito barulho, muita coisa. E aí eu olhando para as entrevistadoras, aí eu vi que tinha umas 3 que estavam felizes, tinha umas 2 que estavam com a cara assim, que eu falei assim, oh meu Deus, não me deixa cair nessas mulheres. E tinha uma que ela não era brasileira, ela era americana. E ela falava mais um inglês, um português que ela falava, mas era mais inglês do que português. E eu tava orando a Deus pra não cair nessa mulher, porque ela também não tava com a cara de bons amigos, não, sabe? Então, eu já tinha marcado ali umas 3 e eu tinha visto 3 que tava super de boa. Então eu falei assim, eu preciso, oh Deus, me deixa. Eu comecei a orar. Falei assim, oh Deus, me deixa cair em uma dessas 3. Por favor, não me deixa cair na luz de tão nervoso que eu tava, né? E aí eu consegui ouvir 2 entrevistas perfeitamente, né? Uma foi um médico, que ele tava na minha frente. Esse médico que estava na minha frente, ele tava na minha frente? Tava. Acho que não tinha. Eu já era o próximo, ou tinha uma outra pessoa na frente dele, né? Mas eu tava tão focado em qual entrevistador que eu ia cair, que depois eu até não consegui ouvir a outra pessoa que tava atrás dele. Então tinha um médico, uma pessoa e eu, na mesma filinha. E aí, o que que aconteceu? A mulher perguntou pra ele, né, se era a primeira vez. Ele tava renovando o visto, não era a primeira vez que ele ia tirar. Aí ela perguntou pra ele com o que que ele trabalhava, perguntou qual era a renda mensal dele. Ele tinha falado que era uns 15 mil, acho que era algum médico do exército, se eu não me engano, ou da aeronáutica. Ele falou que ganhava 15 mil, perguntou se ele já tinha ido alguma vez para os Estados Unidos, ele falou que tinha. Pronto, foi aprovado. Dele, como foi a renovação, eu acho que foi até mais tranquilo. Outra entrevista que eu consegui escutar foi de um adolescente, que parecia que ele estava com a tia ou com a avó, não sei. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Essa entrevista, pensa numa entrevista angustiante. Essa eu consegui focar e eu tava sofrendo, eu devia estar sofrendo ao mesmo tanto que o menino tava sofrendo. Por quê? O menino foi com, não sei se era tia ou se era avó, não sei. E aí o que acontece? Parece que quem ia custear a entrevista dele, a entrevista não, a viagem dele era a mãe, só que a mãe não foi, não sei por quê. E aí a entrevistadora, e era uma das entrevistadoras que era de boa, tá? Que era as que tava com a cara bem, que tava rindo e tal, e tava descontraída. Ela começou a fazer um tanto de pergunta. Perguntou onde a mãe dele trabalhava, parece que a mãe trabalhava numa escola. Aí perguntou se o menino estudava na mesma escola que a mãe. Aí a tia-avó falou que não. A entrevistadora perguntou também quanto a mãe dele ganhava. Ela pediu os contra-cheques da mãe, tá? Então não vão nessa. Eu sei que muita gente fala que eles não pedem documento. Meu não pediu nenhum, da minha mãe não pediu nenhum documento, tá? Mas dessa entrevista pediram. Então, assim, querendo ou não, você precisa levar, certo? Pediram o documento dela, pediu os contra-cheques da mãe, perguntou onde que ela trabalhava, perguntou se ele estudava na mesma escola que a mãe dava aula, que a mãe era professora, perguntou qual era a profissão, eu escutei a mulher falando que a mãe dele era professora, quanto ela ganhava, perguntou se o adolescente estudava, né, em qual escola, pediu documentação dele, e eu angustiado ouvindo aquilo ali, eu falei, poxa, a mulher que tá com a cara boa, fazendo esse tipo de pergunta, ela não vai dar o visto pra ele, não vai dar. E por incrível que pareça, gente, no final, o menino teve o visto aprovado. Eu fiquei de cara. Eu fiquei surpreso pelo tanto de pergunta que ela fez. Mas eu acho que ela realmente queria entender ali se era a mãe mesmo que ia custear, como que funcionava a relação deles, né? Então, ela acabou dando o visto pra eles lá. Então, eu fiquei muito angustiado com essa entrevista, confesso pra vocês. E aí, beleza. Chegou o meu momento, né? Minha entrevista. Coração quase saindo pela boca aqui, assim, ó. Já não sabia mais o que fazer. Eu falei assim, Deus,
olha, eu preciso me acalmar e seja o que Deus quiser. Esse visto, se for para ser, já tá na minha mão, né? Se não, é vida que segue. Eu já tinha falado, ó, se eu não conseguir esse visto, eu não vou tentar de novo e eu vou viajar para Europa primeiro, vou deixar os Estados Unidos para lá e depois, se eu tiver animado, eu penso, né? E aí, eu cheguei no momento do meu guichê ali, né? E aí eu tava quase sendo enviado para uma das três lá, que eu não queria. Porque você consegue ver mais ou menos pelo tempo das pessoas que estavam nos guichês. Então, o pessoal que tava nessas três já tava há muito tempo, já tava há muito tempo lá no guichê. Então, eu falei assim, algum deles ali eu vai ter aprovado e negado agora e eu já vou ir para uma delas. Mas graças a Deus eu fui para uma entrevistadora que até então tava com a cara de bons amigos. Não era de falar muito, mas eu vi ela rindo com uma família também. Em algum momento lá ela riu, ela perguntou alguma coisa da filha e ela começou a rir, né, com eles lá. Então eu falei assim, graças a Deus, já fiquei um pouquinho mais calmo. Chego no guichê, chegou eu e minha mãe, né? Colocamos a pastinha em cima. Se eu não me engano, você tem que pôr digital lá de novo. Então, primeiro colocou eu, depois colocou minha mãe. Quando você vai acompanhado com a família, todas as perguntas e todos os processos, cada um faz um atrás do outro. Então ela falou, coloca digital, por favor. Eu coloquei, tirei o dedo. Minha mãe pegou, colocou, tirou o dedo. Perguntas, eu respondia, ela respondia. Eu já tinha visto vários vídeos que quando você vai com a família, o que é indicado? Uma pessoa responder as perguntas. Não tem aquele negócio de todo mundo ficar respondendo para não acontecer, de um ficar atropelando o outro, de transparecer um nervosismo. Tudo isso pode, né? A gente não tem certeza, mas tudo isso pode impactar para que você não consiga ter o visto, né? Então, eu já tinha combinado isso com a minha mãe, a gente ficou no último dia lá no hotel, estudando e mirabolando um monte de coisa. Falei, mãe, deixa comigo que eu vou responder tudo. Respondo pra mim, respondo pra você. Quando for pergunta pessoal, cada um responde. Pergunta que é genérica, né? Vocês já vão entender, uma pessoa centraliza. Então, eu falei com a mãe, olha, quando for pergunta direcionada para o que você faz, você responde. Pergunta genérica, deixa que eu respondo. E aí, já na primeira pergunta, a gente já se embolou, porque minha mãe tinha esquecido que eu falei isso com ela. Então, assim que a gente colocou o edital, a primeira pergunta que ela fez foi: qual o grau de parentesco de vocês? E eu já ia responder. Ela é minha mãe, ele é meu filho. Então, a gente já respondeu ali. Aí já deu aquele negócio assim, minha mãe já meio que se ligou, falou assim, ó, não era para eu responder, né? E aí, beleza, perguntou qual era o grau de parentesco, aí começou a fazer as perguntas. As perguntas que ela fez pra gente foi, depois que ela perguntou o nosso grau de parentesco, perguntou qual era a nossa profissão. Falei minha profissão, parei de falar, minha mãe foi e falou a profissão dela. Depois ela perguntou se a gente era formado, eu falei que eu era formado em contabilidade, tinha especialização em direito tributário. Minha mãe foi e falou que ela também era formada em processos gerenciais. Depois ela perguntou para onde que a gente queria ir nos Estados Unidos. Aí isso já é uma pergunta genérica, não tem por que duas pessoas responderem. Então eu respondi. A gente gostaria de ir para os Estados Unidos conhecer a Disney. Só isso. Assim, bem direto, bem sucinto, não tem que ficar enrolando muito, senão eles começam podem pensar também que você está querendo passar alguma mentira, engalobar, falar alguma coisa. Então, assim, sejam diretos e objetivos nas respostas de vocês. Falei, a gente tem o interesse de ir para os Estados Unidos conhecer a Disney. Ponto. Perguntou nossa renda mensal, falei quanto que era a minha renda, minha mãe falou quanto que era a renda dela. Depois ela perguntou se a gente já tinha viajado para algum outro país antes. Aí eu tava, há 2 dias atrás eu tava no Peru, né? Então eu acabei respondendo para ela, falei, olha, sim, nós já viajamos. Ano passado eu viajei para o Chile e semana passada eu estava no Peru a passeio. Só isso que eu falei também. Que quis dar tipo pra ela assim, olha, tava viajando semana passada e tô aqui no Brasil de novo, né? Então na minha cabeça eu achei interessante falar isso, né? Pode ter contado ou não, mas eu acho que conta muito, pelo menos na minha visão, essa questão de você ter outras viagens, ter carimbos no seu passaporte, isso conta muito, né? Eles veem que você tem uma relação ali de turismo, que você gosta de visitar outros países, que você não tem interesse de mudar, né? Porque o que eles querem barrar mesmo é pessoas que estão indo lá para poder morar, né? Então, eu acho interessante falar isso. E perguntou se a gente morava de aluguel, né? A gente mora de aluguel, respondemos que sim. E aí, gente, falar uma coisa para vocês. Após fazer essas perguntas, a moça, ela, ela sempre fica com o computador na frente, né? E fica olhando alguma coisinha. Ela geralmente fica assim, ó, eles estão no computador lendo, olha para você, faz a pergunta. Você começa a responder, eles voltam pro computador. Então, eles devem estar com a sua vida toda desenhadinha ali. E aí, assim que a gente terminou essas perguntas, essa moça me vira pro computador. Gente, foram os 20 segundos mais longos da minha vida. Essa mulher vira pro computador e ficou dando alguns cliques, tipo assim, cliques lentos, sabe? Não é aquele monte de clique, não. Era clicava, clicava, e ela ficava fazendo com a boca assim, ó. Eu falei, pronto, visto negado.
Ela ficou uns 20 segundos, que pareceu 2 horas, confesso pra vocês. Pareceu 2 horas a mulher fazendo careta ali. Hoje eu tô rindo, mas no dia eu fiquei numa angústia tão grande. Eu falei, pronto, o visto foi negado. Essa mulher não vai dar o visto pra gente, não. E aí, do nada, ela vira pra gente e fala, parabéns, visto aprovado, boa viagem. Ou ali eu tirei um peso das costas, que eu vou falar pra vocês. Não tem explicação. Então, não tem como explicar o mix de sentimento que você sente quando você chega naquele lugar. Por mais que as pessoas falem que você tem que manter a calma, tomar suco de maracujá, dormir cedo. Gente, não dá pra você prever e saber o que vai acontecer. Pode acontecer 1 milhão de coisas ali. E você não conseguir, e você conseguir. Então, assim, essa foi a minha experiência. Peço desculpas pelo vídeo que ficou um pouquinho longo, mas eu queria muito contar pra vocês detalhadamente tudo que aconteceu comigo, porque quando eu fui solicitar o meu visto, gente, eu assisti tanto vídeo. Sério, assim, desde lá de fevereiro, que foi quando eu comecei a olhar com a agência, até um dia antes, eu assisti vários vídeos de outras pessoas, mas nunca é a mesma coisa, nunca vai ser igual pra ninguém, tá? Então, essa foi a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado e eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, né? Você que vai tirar o seu visto, que está próximo da sua entrevista. Se você viu esse vídeo aqui, deixa o seu gostei se você gostou. Deixa o seu comentário. Se inscreve aqui no canal. Eu vou colocar mais vídeos aqui sobre o processo de tudo que eu paguei desse visto, de como que foi. Vou criar um vídeo também falando de dicas, né, que você pode, de coisas que a gente deduza que você pode fazer para que facilite aí o seu processo do visto, tá? Então, eu vou deixar uma playlist específica aqui no canal só para o visto americano, tá? Vou fazer um outro vídeo que eu falei para vocês falando sobre os preços que eu gastei, né, para tirar o visto, dando dicas também. Então, assim, vai ter bastante conteúdo aqui no canal. Sigam ativem o sininho de notificações para vocês receberem os vídeos. Espero que vocês tenham gostado e aguardo o comentário aqui de vocês. E se você vai tirar o seu visto ou tem algum amigo, alguma amiga que precisa tirar, encaminhe esse vídeo para ele ver como foi a minha experiência. E depois eu quero saber se você viu esse vídeo, se você tem um processo aí de visto próximo, depois que você conseguir, se Deus quiser, tô torcendo por você, volta aqui no vídeo, deixa seu comentário, conta a sua experiência aqui também, porque isso é interessante para outras pessoas. Eu fiz isso. Eu entrava nos vídeos, via os comentários, entrei no Google, olhei as notas do consulado, das pessoas reclamando, tanto de coisas que as pessoas falavam, e acredito que tudo isso me ajudou a, a conseguir, né, o meu visto, né, ou pelo menos me preparar para ele. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, viajantes!